a manhã inteira todo mundo falando dessa coisa do atendimento, e a Priscila agora reforçou, né, a importância de ter essa transparência, né, que tem. E a gente está num momento sociopolítico, econômico, cultural, onde o Brasil passa por uma crise de ética, e aí a gente acha que ética só falta naqueles nossos funcionários que a gente mandou lá para Brasília. Né? É assim que a gente fala. E aí, quando a gente acha que a coisa ruim só está lá em Brasília, a gente faz esse tipo de coisa. O empresário faz esse tipo de escolha, que tem uma postura ruim, onde ele não é transparente, onde ele não tem respeito, e ele usa aquele jeitinho brasileiro que nos faz tão geniais perante o mundo para o lado da bandidagem. E aí, quando termina, a gente fala da Black Friday, o problema não é a Black Friday, o problema é a ética. Só que a gente acha que a ética só precisa o Sarney e o Renan Calheiros. E aí a gente vai para a rua e pede mais ética. Eu atravessei a Paulista alguns dias, porque eu tenho que atravessar a Paulista para ir para a minha casa, e estava todo mundo gritando quanto era bandido. Eu parei numa esquina e perguntei, quantos têm carteirinha de estudante falsa? Falei, sejam honestos e respondam. Tinham 10 pessoas. Eu disse, vai embora para casa, porque você não é digno, enquanto cidadão, de cobrar ética se você não é ético com essa nação. Então, quando a gente traz essa coisa para o varejo e para a Black Friday, essa coisa é muito mais forte, é para dentro. Né? E aí a gente cobra toda uma postura para que a gente possa cobrar dos calheiros da vida a postura que a gente quer, mas eu preciso dar o exemplo. Né, de quando é que a gente faz isso. Então, essa coisa de ser transparente, tem uma coisa na Netshoes que eu acho muito bacana, e aí eu vou fazer de púlpito um negócio. Eu gosto das recomendações, inclusive das ruins. Quando a pessoa escreve que vocês não apagam, que diz, esse tênis é duro, esse tênis é não sei o quê, esse tênis não serve para isso, que diz que é. Eu gosto muito dessa coisa e acho um profundo respeito que vocês têm, inclusive na descrição dos produtos, que, para mim, é uma das melhores lojas. Quando vocês dizem que o produto é XYZ, entendeu? Assim, escreve mesmo, não serve para isso, não deve ser usado para esse negócio. O intuito não é só vender. Então, parabéns para vocês aí por essa transparência e respeito com o consumidor brasileiro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa coisa da segmentação, e aí eu quero puxar aqui para vocês dois, do que vocês viram, do que vocês orientam, tá? Para as pessoas, para os varejistas. E aí, Priscila e para o Rogério, essa parte da inteligência, da interação depois. Eu sou cliente de vocês há uns bons anos, né, nessa história toda. E aí sempre tem um relacionamento muito bom. Eu brinco que eu nunca precisei do atendimento de vocês, e a mulher da esteira é do meu prédio. Eu fui lá gravar uma entrevista com vocês, a mulher da empresa da esteira é de verdade, não é lenda. Como é que é isso, essa orientação que a Lead Media faz na hora que você chama um lojista para participar? Que orientação vocês passam para eles, para a pessoa que está chegando? Bom, primeiramente, boa tarde. Em linhas gerais, eu acho que investimento em long tail. Tá? Eu acho que, se você for entrar, por exemplo, não dá para negar que o buscador hoje é a maior fonte de tráfego para muita gente, mas se você for um lojista pequeno e médio e for trabalhar comprando palavras head tail, você vai se dar mal no Black Friday. Tá? O teu CPC vai ser alto, o teu CTR vai ser baixo, taxa de conversão não vai compensar e você vai levar um baita de um prejuízo. Então, acho que é segmentar muito, tentar, ou você investe em comparadores de preço em redes sociais, enfim, métodos mais baratos, onde o teu custo de investimento de mídia vai ser menor. Mas eu acho que o investimento em long tail é a primeira recomendação que eu acho que eu passaria ao pequeno e médio. Para poder pensar nisso. Quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu penso que é preciso falar no Black Friday no seguinte, que é a antecipação vai aumentar a taxa de conversão. Se a gente olhar em linhas gerais, a gente observa que sempre que a gente... Tu és português? Sim, eu sou português. Cadê o Pedro? Tu não me contou essa história. Era o presente que ele tinha ali. De que lugar que tu é? Como? De que lugar que você é? No Porto. Pronto, cidade linda. Tem uma história linda, eu e o Douro. Depois eu conto. Vamos, tá continua. Bom. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte. Eu penso que é preciso pensar de forma... É preciso pensar antes e depois do Black Friday e também durante. Isto é, a gente sabe que se a gente contar uma boa história, uma boa história vende. Então, o que eu acho que é essencial é pensar uma marca, uma história, um diferencial.
E que diferenciais é que cada marca, cada varejista pode comunicar até ao Black Friday? E tentar transformar no Black Friday num evento que a gente vai comunicar vários pontos diferenciais que efetivamente aumentem a experiência do cliente. Eu vou dar um exemplo. Hoje estava ouvindo a palestra da TAM e eu não sabia que eu podia comprar Miami R$900, mas esse ano eu vou dizer à minha mulher para ela se planejar, porque quando chegar o Black Friday a gente tem que pensar no Carnaval. Esse ano foi no Rio, mas para o ano pode ser num local diferente. Então eu acho que essa questão de pensar quais é que são os diferenciais da marca e como é que a gente pode fazer um planejamento mais de pré-lançamento. Há um negócio que fazem muito nos Estados Unidos que é fazem um pouco como Hollywood. Hollywood tem teasers e a gente vai lançando ideias. A gente pode tentar criar esse tipo de antecipação, comunicando diferenciais da marca. Eu vou dar alguns exemplos. Tem um cara que ficou satisfeito com a compra do Miami, então vamos comunicar isso. É um testemunho, é prova social. Então, coisas que tenham corrido bem, que não o site que tenha caído, obviamente, mas coisas que tenham corrido bem, tentar impactar esse tipo de experiência positiva para reforçar a experiência, ou aquele momento da verdade que foi falando antes. Porque se a gente conseguir reimpactar isso, aquilo que for comunicado no dia, a pessoa se vai sentir confortável em comprar, efetivamente, desse lugar. Outras coisas que eu acho que é preciso falar é a questão de, por exemplo, hoje, na Lead Media, a gente tem acesso ao traqueamento de todos os cookies, por exemplo, do Black Friday, não só do que vai acontecer esse ano, mas também dos anos anteriores. E também dos eventos que passaram pelo Busca, nomeadamente o dia do frete grátis, e mesmo a Media Factory a gente consegue, efetivamente, fazer o traqueamento e conseguimos atualmente fazer em cima disso, que é fazer o perfil cruzado. Que é, mesmo quando se fala de Big Data e de Real-Time Bidding, eu penso que está muita gente falando de cookies, mas pouca gente falando de escala. Como escalar mídia? Porque assim, é legal hoje a gente ter 1 milhão de cookies, mas se a gente rolar uma campanha não vai gerar muito tráfego. Como escalar esse 1 milhão de cookies com perfil cruzado e se calhar, por exemplo, de 1 para 10 milhões? Aí fica interessante, porque aí transforma-se numa campanha de mídia bem mais abrangente. E me parece que está faltando isso no mercado. Acho que é uma necessidade. Uma coisa que a gente vem criando é o plano do Black Media, que não é mais do que tentar contar uma história, uma marca, um diferencial, agregar isso num plano de mídia, em que efetivamente o cara se registra no lead antes do dia para virar um lead, exatamente pela questão dos cadastros. A gente sabe que há antecipação. Se a gente fizer apenas, vai ser o dia da Netshoes, se cadastre para registrar no Black Friday. Não, isso não é muito valor. O valor é comunicar o que é que vai ser diferente no dia do Black Friday com a Netshoes. Isso é que é valor. E se cada marca fizer isso, Tiguana, Compra Fácil, Americanos, todas as marcas, aí acho que sim, cada marca vai chegar uma coisa interessante, que é, se toda a gente for no Google e listar pela palavra Black Friday no dia, o CPC vai ser muito alto. Então é assim, a felicidade custa alguma grana no Google. Então, cuidado. Então, a minha sugestão é, tentem colocar primeiro os caras, tentem virar os caras leads, tentem fazer targeting em cima desses caras e não pensem só no Black Friday. Os caras que compram no dia do Black Friday também compram até o Natal. Por isso, podem reimpactar esses caras, seja os caras que já compraram, como os caras que possam ter visitado o website. Então, é preciso pensar de forma holística, não é só o Black Friday, é a experiência e os diferenciais a comunicar no dia. Acho que essa questão da falta do plano de comunicação, eu vejo muita gente só impactando, mais um banner. É verdade. Mais outro banner. Mas o que é que tem de diferente o banner? O que é que está a tentar comunicar? Essa coisa aqui do retargeting, a gente fala, se não for feito com inteligência, vira perseguição. Né? Assim, então, em vez de ser uma coisa, vira uma apurrinhação. Né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio na hora que faz. Então, assim, a minha máquina hoje não me pega nenhum retargeting. Eu entrei num grupo de estudo de Harvard. Eu emprestei a minha máquina para uma coisa que eles estão desenvolvendo lá, e aí eu passo para o diabo, e não entra um retarget. Eu falei, eles estão estudando um negócio que eles estão chamando de economia de intenção, e não da atenção. Ei, estou aqui. Eu estou fazendo parte de uma experiência deles para saber de onde é que é, não é uma entidade qualquer. Botei o plugzinho lá no computador. Então, assim, eu não entro, por exemplo, nessa coisa que você está me dizendo, mas a Netshoes me chega de um outro jeito, né, no mobile, na coisa toda, de um jeito muito mais, talvez, que eu esteja pronta para poder e aberta para poder ver isso. Eu quero perguntar para Priscila e Rogério, 3 vezes mais cliente, né, 24 horas de ação. Eu não sei se vocês podem responder, senão eu mudo a pergunta, ok? O que vocês fizeram depois com esses 3 clientes, 3 vezes mais clientes? Que tipo de ação vocês desenvolveram ou estão desenvolvendo para que aconteça isso aqui que ele está dizendo? Né? Essa pessoa construa um relacionamento e no Black Friday ele volte em outras datas que também não seja o Black Friday. O que vocês fizeram no decorrer desse ano? Em geral,
quando o cliente entra na loja da Netshoes ou entra nos sites do mercado, ele recebe um cookie, como foi comentado agora. O cookie nada mais é do que um pouco de informação sobre o cliente. Ele pode não ter comprado, mas ele navegou por uma categoria de natação, por exemplo. Então, eu sei que aquele cliente, aquele prospect, ele tem interesse por natação. Então, numa próxima oportunidade que eu tiver de me relacionar com ele, porque ele abriu esse canal de relacionamento com a empresa, a gente vai falar um pouco sobre natação, sobre utensílios de natação, acessórios, para que ele possa, né, finalizar aquela compra ou fechar aquele pedido que ele teve interesse de fazer. E a gente faz isso nos mais diversos canais, né? Se ele fizer o cadastro, de fato, com a gente, mas não comprar, a gente já tem o e-mail dele. Então, a gente consegue, através do canal de e-mail marketing, que é um canal, né, praticamente gratuito, a gente chama de, né, muito barato, estabelecer uma comunicação também regular com esse cliente, entre os demais canais, como o Facebook, a mídia externa. Vocês usam tudo. Mas pensando no cliente, especificamente Aquele Black que Friday, comprou, a eu gente, comprei. ele entrou um pouco na máquina de tudo que a gente faz, como o Rogério falou, mas a gente tem uma atenção especial para o Price Hunter. A gente já sabe qual é o perfil dele. Tem cliente que só comprou no Black Friday, tem cliente que depois a gente conseguiu, com todo esse trabalho que ele está explicando de máquina, de régua, de inteligência, fazer a recompra. É isso que eu queria Outros saber. a gente não conseguiu. Então, eles estão clusterizados, que a gente sabe que ele procura muito produto e preço. Então, a gente sabe como atuar com ele. E esse ano, como eu falei, a gente quer fazer, não está tudo desenhado ainda, mas o objetivo é atingir de alguma forma diferente e trazer valor. Não sei como ele falou, não é só ser marimbá, hoje é Black Friday. Hoje é Black Friday na internet inteira. Qual é a novidade? Verdade. Então, como é que eu consigo contar uma história e agregar também um pouco de branding para a Netshoes nessa história toda? Não ficar só 70% de desconto, compra aqui, e aí só no que vem que o cliente volta. Não, eu quero que ele volte, que ele vire, ele entre na máquina. Então, todo o processo que a gente já faz lá, de retarget, de réguas, de inteligência, tanto a segmentação da loja, então, tudo que a gente faz lá, ele entra nesse processo com, acho que, uma visão de um Price Hunter. Perfeito. Eu falo, pessoal, que essa coisa da inteligência posterior que você tem que ter com a base, eu vou fazer uma analogia para vocês me entenderem. A Black Friday é o quê? Ela tem dia e hora para acabar, certo? Só que depois você não pode tratar a Black Friday, nenhum lojista, eu acho que deveria tratar a Black Friday como ação global. Ação global, o cidadão só tem direito de lavar o cabelo aquele dia, cortar o cabelo aquele dia, e aí depois, só numa outra ação, depois de um ano, ele vai poder lavar o cabelo, cortar a unha e tirar a identidade se ele precisar. Ele é cidadão o ano inteiro. Então, essa coisa, você tem que tratar o cliente da Black Friday não como ação global. Tá? Nesse sentido, assim, que eu acho importante que a gente tenha essa lembrança, né, na hora de pensar numa estratégia. Perguntas, pessoal? Meu nome é Daniel Alberto, eu sou da Múltiplos. Acho que o grande diferencial da Netshoes é essa experiência personalizada que as pessoas entram, ela tem. Eu sou corintiano, a gente lá procura uma camisa, todo o site, ele começa a se comunicar comigo de uma maneira diferente. E a Netshoes, recentemente, passou por um processo de internalização dessas ações. Pouca coisa está sendo feita em agência hoje e hoje é feita interna, pelo que a gente escuta falar. Eu queria saber como foi esse processo e que se falasse um pouco mais sobre ferramentas de captação de informação. O site Catalyst ou Formatics, como vocês trabalham esse tipo de informação? Uma coisa de recomendação. Vou responder a primeira pergunta, acho que você responde a segunda. Hoje a gente tem, a parte de tecnologia, não posso responder tanto que eu sou do marketing, mas a gente tem, sim, parceiros estratégicos com sistemas que ajudam a gente a trazer o resultado e entender o que está acontecendo. Agora, pensando em internalização que você falou, no marketing a gente tem duas agências. A minha parte de varejo e performance é a FBIS, e tem a DM9, que faz a parte de branding. E isso continua. A gente, claro, tem cada vez mais um aprendizado interno que a gente usa para trazer um resultado melhor para a empresa. Mas, em relação à agência do marketing, a gente a grande mudança que teve, a reestruturação que teve, que a gente tinha a FBIS como uma agência total em todos os canais, e agora ela ficou com performance e a DM9 ficou com branding. Mas a gente, claro, que quer sempre ter a inteligência interna, ter o conhecimento interno, mas a gente continua tendo as agências ajudando a gente. Legal, para falar um pouquinho sobre ferramenta, de onde surgiu, né, essa necessidade de ter um portfólio grande de ferramenta. Na verdade, a gente tem muita ferramenta no mercado para a audiência, né, da loja,
tem o próprio Google, o próprio Cormex, a ferramenta do Adobe. E a gente vê hoje essas ferramentas hoje com ferramentas complementares. A gente usa cada uma delas com um propósito específico, né? E, evidentemente, elas se pagam por conta disso. Então, dificilmente você vai ter hoje uma loja na web e você não vai abrir mão de uma ferramenta de audiência, né? A área de BI na Netshoes é uma área relativamente nova, né? A empresa é nova, mas a área de BI é um pouco mais nova, vai completar 2 anos agora. Então, a gente tem buscado internalizar boa parte do que a gente entende que é a estratégia da empresa, né? Então, a área de BI é uma área bastante atuante com a área de marketing comercial, né, e vendas. Então, toda essa informação que a gente tem desenvolvido, ela é feita com poucos parceiros, mas parceiros importantes. Pergunta? Então, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade. Priscila e Rogério. Quando vocês fazem a Netshoes, tem todo um histórico e ele é marca. E o que eu gosto lá de vocês, eu estou ficando de costas, estamos dizendo. Vocês trabalham a marca, mas também trabalham a preço. Como é que é esse equilíbrio para você lá no dia a dia? Porque Netshoes, meu sobrinho, por exemplo... Essa você não combinou comigo antes, Não hein? combinei com você antes. Meu sobrinho, por exemplo, ele não fala o Netshoes, não fala como eu falo. É assim. A gente tem essa reestruturação agora foi bem importante. A empresa como achar esse equilíbrio, eu não tenho a resposta. A gente está sempre buscando e tentando chegar nela. Não é fácil, o equilíbrio não é fácil, mas a gente está junto com a Andréia, que cuida da área de brand da Netshoes, a gente está junto tentando achar esse equilíbrio. Tanto a empresa está tendo uma visão também um pouco mais de branding agora, então tendo recursos também destinados a isso, televisão, tendo mais agressivo, tendo em mais lugares. E a gente está tentando conseguir caminhar na rentabilidade, caminhar na venda, continuar tendo um preço bacana para o cliente, tendo sortimento, mas, ao mesmo tempo, sendo uma love brand. A gente ainda não chegou lá, mas a gente está nesse caminho. A resposta eu não sei te dar, mas eu acho que a gente está conseguindo avançar. Como é que você usa hoje o e-mail marketing nessa coisa para ir comunicando algumas coisas? Vocês vão ter ação nesse sentido? Por exemplo, eu vou, além do e-mail lá da ação que você vai fazer com o estudo todo que ele está dizendo aqui, eu vou receber lá no dia um e-mail específico, ou vocês vão fazer uma coisa antes, tipo um esquenta do Black Friday? É. Então, a gente não fechou ainda, de verdade, a gente não fechou a estratégia. A gente está conversando ainda, organizando para novembro. Mas ano passado, a gente entrou antes, a gente fez um esquenta Black Friday, a gente começou, se não me engano, na quarta, ficou quarta e quinta, e na sexta foi o dia, e aproveitou e estendeu um pouquinho no final de semana. Mas esse ano a gente não definiu a estratégia ainda. Tá. Mas a ideia é, como ele falou, não adianta também chegar no dia e querer resolver e depois esquecer esses clientes. Não, a ideia não está fechada ainda, mas é antes já começar a captar, mostrando um valor, por que vale a pena ele se cadastrar na Netshoes antes, receber alguma oferta antes, receber não só oferta, algum serviço. A gente não fechou ainda, mas a ideia é avisar antes e no dia ser o auge. Perfeito. Mas não perder o antes. Perfeito. Eu sei lá que vocês têm uma central de atendimento que não é terceirizada, né? Isso é uma coisa rara, tá, pessoal? A maioria das operações aí tem uma central de atendimento que é terceirizada. Quais os benefícios e os desafios para você integrar, por exemplo, a sua inteligência, o seu marketing com algo da casa? O que é bom e o que é ruim nessa história, considerando grandes ações de venda como a Black Friday? Acho que, pensando na parte positiva, é que a gente vai... É um pouco diferente, não sei nem falar muito das outras operações, mas é um pouco diferente quando é o funcionário, né? Quando é um funcionário que está sentado ali atendendo o cliente. A gente sente um engajamento maior, a ligação é muito grande. Então, a Juliana, que é a gerente lá do atendimento, ela consegue, junto com a equipe dela, passar, ter essa vontade, ter esse orgulho, e conseguir atender o cliente, não só mais um, passou, e atender de forma diferenciada. A gente vê exemplos, às vezes eles ligam para lá e, desesperados, um cliente ligou, falou alguma coisa, trocou, tem que ajustar. Você sente ali que tem uma diferença. A parte, eu não sei se é negativa, eu não sou do financeiro, eu não sei te dizer, mas provavelmente o custo é mais alto por isso, né? Você fechar com alguma empresa e ter terceiros, provavelmente tem um custo melhor, boa parte das empresas fazem isso, mas, no final, na última linha, acho que a empresa acha que vale a pena e vai continuar assim. Perfeito.
Perguntas, pessoal? Tem um limite para retarget, que eu noto que o consumidor da Netshoes, por períodos longos, assim, às vezes mais de 9 meses, eu sou alvo de retarget no produto que eu olhei. E às vezes eu comprei esse produto e eu continuo sendo alvo desse retarget. E isso é por estratégia e... Não, a gente tem alguns retargets trabalhando para a Netshoes hoje, né? Não tem só apenas um. E a gente tem uma estratégia, sim, mas em nenhum momento a estratégia é te mostrar um produto que você viu. Se isso acontece, isso é um erro. Ou o que acontece muito, que eu não sei se é com você, mas a gente vê muito lá internamente, o pessoal fala, eu comprei um produto, vocês estão investindo num produto que eu já vi. Muitas vezes as pessoas voltam no produto que ela comprou para dar uma olhada, para mostrar para alguém, e aí o ciclo começa de novo. Isso acontece sem a pessoa perceber. E, às vezes, esse é o motivo. Outras vezes, as pessoas usam vários browsers. Então, hoje, não tem uma ligação entre os browsers. Se você viu no Chrome e comprou no IE, você vai continuar vendo no Chrome o retargeting. E, às vezes, as pessoas não lembram em qual browser viu. Isso são duas coisas que acontecem. Mas a gente tem frequência cap. A gente não quer o tempo inteiro mostrar para o cliente, depois de 20 dias, que ele viu aquele produto. Às vezes sim, às vezes não. Então, a gente tem estratégias diferentes também com os retargeters. Tem retarget que pega um cliente pouco depois, de 30 dias, 40, 60, um exemplo, e tem outros que focam mais quando ele está mais fresco. Então, existe uma estratégia, mas nenhum cliente deveria ver um produto que ele já comprou, a não ser se for um erro ou esses exemplos que eu dei agora. Você quer falar? Eu queria só dizer o seguinte, existe uma forma, por exemplo, em SEM, no AdWords, de você setar qual é que é a frequência que você quer para o mesmo usuário. Não sei se sabem, mas para nos ajudar, que foi uma coisa que eu conheci com o cara dos Estados Unidos, que é, quando você quer fazer retargeting e se quer fazer uma ação mais de branding dentro de retargeting, pode usar até 5 exposições por usuário, por exemplo, por campanha. Mas depois pode limitar essas 5 e reduzir, por exemplo, para 3 ou 1, se quiser fazer mais performance. Então, existem alguns filtros que permitem atualmente, pelo menos a nível de SEM, para ter esse controle. A questão depois é, por exemplo, em RTB você também consegue fazer isso dependendo da plataforma. Agora é preciso que as pessoas que estão usando as ferramentas que tenham que pensem um pouco no usuário, porque é muito fácil de colocar 5 e 10 e sem limite. Até 90 dias. E isso não é muito bom. Por isso, para quem quiser fazer branding, até 5 costuma ser um limite razoável. 1 a 3 para quem quiser fazer mais performance. Dados genéricos, não nada específico, mas é para terem uma ideia. Perfeito. A gente estourou o tempo aqui. Eu vou agradecer a Priscila, o Rogério, o Pablo e o Fred. Muito obrigada. Palmas, pessoal.